Fala, família promessista, como vocês estão? Mais uma sexta-feira, estamos aqui. Curta, compartilha. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Já temos um ano já de podcast, gente. Olha só, você participando com a gente, eu agradeço muito. Glorifico a Deus pela sua vida. Que Deus possa abençoar você nessa caminhada aí, nos ajudando, né? Porque com certeza tem sido edificante para você cada episódio, cada história, cada momento que nós temos vivido aqui. Tem sido especial e eu te convido a hoje participar com a gente mais uma vez. E hoje nós vamos conhecer a história desse casalzão aqui. Pastor Edmilson. Fala aí, pastor. Bate aqui, pastor. Aí. Ih, saiu aqui. E a nossa irmã Antônia. Aí, ó. E vamos conhecer essa história de vocês aí. A história de amor. A história de amor pelo Senhor também, né? O encontro com Cristo. E vamos lá, vamos caminhar. Vocês são da onde? Bom, eu sou de Santos. Santos? É. O senhor nasceu em Santos? Nasci em Santos. Torce pro São Santos? Paulo. Pastor, eu quando pequeno, né, eu tomei aquele amor, né, pelo time, né, porque você via ali, né, soube, né, da história do Pelé, né, não cheguei a ver o Pelé jogar bola, né, mas eu fiquei sabendo daquela história, né, e a garotada, ela é influenciada. Né, ela é influenciada por o jogador, né? Aí. Então, eu comecei a gostar do time do Santos. Né? No Santos, o senhor torce em São Paulo. E aqui no Rio, o senhor torce por quem? Aqui, pastor, eu sou meio neutro, né? A gente tem aquele gosto lá pelo time do Flamengo, né? E eu também tenho aquele gosto pelo time do Vasco, porque eu tenho dois filhos. Um é flamenguista. Não é possível. E o outro é vascaíno. Quem é vascaíno? É o Gabriel. Gabriel. Só podia ser o mais novo mesmo. Ele... E é o mesmo exemplo que eu. Ele passou a gostar do Vasco por causa do Romário. Por causa do Romário? Pô, Gabriel. E aí, irmã? E a senhora, nasceu onde? Eu nasci no Piauí, em Piauí? Teresina. Piauí, olha aí. Em Teresina mesmo? Teresina. Que legal. Morei lá até mais ou menos uns 6 anos. Depois, com 7 anos, eu vim morar aqui no Rio. E o senhor veio para o Rio já bem depois, né? Eu vim para o Rio já com uns 18 anos. Né? Quando eu vim servir aí a Marinha, né? E já fui direto para a Escola Naval lá. Fiquei lá na Escola Naval uns 6 meses, né? Naquele curso lá de... Porque eu entrei ali como recruta, né? Na Marinha. Porque você tem outros meios de entrar na Marinha, na Escola de Aprendiz de Marinheiro, né? Você tem os cursos ali, né? Tem os... Fuzileiro. Tem. Os concursos, né? E eu tive a oportunidade até de ser fuzileiro naval, né? Também. Fui convidado, né? Mas só que eu ficava naquele pensamento, poxa, ser fuzileiro naval. Porque o fuzileiro naval, ele encara tudo. E não tem vida também, né? Tem vida, viajando direto. A vida de um fuzileiro naval realmente é o grupo de elite, né, da Marinha. Eu optei por ser marinheiro, né, ser marujo. E nisso eu fiquei ali 6 meses na Escola Naval. Né? Dali na Escola Naval eu enganjei, né, porque eu ia ficar só um tempo para servir, para cumprir aquela obrigação militar de um ano. O senhor se conscreveu lá em Santos mesmo? Em Santos, Eu tentei por 2 vezes entrar pela Escola de Aprendiz de Marinheiro, né? A primeira vez eu fui reprovado, mas aí teve uma oportunidade, né? Onde teve um momento lá em Santos, eu sempre passava ali na Capitania dos Portos, ali na Conselheiro Nébias, né, ali em Santos, e eu sempre estava de conversa ali com os militares. Eu passava ali, eu sempre conversava com o sargento.
E ele me deu essa opção, você pode entrar como recruta, tá? Você se inscreve, vai ter uma prova, vai ser a mesma coisa como aprendiz, vai ter uma prova, você vai fazer essa prova, né? Aí me deu a data, o dia que eu poderia ir na capitania, né? E no local onde ia ter o exame, aí fiz a prova ali, né? E fui aprovado. E nisso que eu fui aprovado, eu fiquei em terceiro colocado, né? Então, para mim, foi um êxtase. Tá bom. Né? Eu falei, vou ser militar. E daí eu parti, né? Isso foi em 1982. Olha, eu estou revelando aqui a minha idade. Né? Parti ali para a Escola Naval. Nem era nascido ainda. Não? Não. Nasceu qual que ano, pastor? Deixa isso para outro assunto. Então, aí eu parti ali para a Escola Naval, ficamos ali, né, servindo 6 meses, né? E depois de um tempo, teve aquela pergunta lá se quem queria enganjar na Marinha, né? Porque eu fui ali só para servir, né? Cumprir a obrigação militar. E eu quis enganjar. E nisso eu tive que fazer outro exame. Eu falei, nossa, agora eu vou embora para casa, vou ser reprovado. Né? Vou embora. E fiquei muito triste, né? E nisso, eu conversando com um sargento, ele falou comigo, não, rapaz, se esforça. Você é um cara esforçado, você tem condições. Eu fui lá, fiz a prova, passei. E depois eu fui para quartel de marinheiros, fiquei um tempo ali servindo, e depois eu embarquei num navio da Marinha, um contra-torpedeiro. Nome Santa Catarina também já está no museu há muito tempo, né? E nesse navio Santa Catarina eu passei ali um ano, mais ou menos, para cumprir, porque na Marinha você tem que cumprir tempos de embarcação, tá? Para você ir subindo de posto. Né? E nisso eu saí do Santa Catarina e fui para o Ciaga, eu acho que é Ciaga, o nome desse assim, para fazer o meu curso de especialização. E no curso de especialização me especializei em eletricidade, né? E comunicações, CI, comunicações interiores. E lá nesse curso, um ano, aí eu saí dali já como cabo da Marinha. Né? Fui promovido a cabo da Marinha. Então, com 21 anos, eu já era cabo da Marinha. Né? E isso aí, esse período aí já era um período que o senhor ficava mais aqui no Rio? Não, ficava aqui no Rio de Janeiro. Né? Fiquei sempre aqui no Rio de Janeiro. Servi aí ali para as embarcações, mas fica baseado aqui, né? Isso. Aí quando eu fui a cabo, eu tinha que cumprir mais um tempo de embarcação, né? Para depois eu cumprir esse tempo de embarcação, para mim almejar ir a sargento, ir para a escola de sargento. Aí consegui cumprir esse tempo de embarcação, e nesse momento que eu cumpri esse tempo de embarcação, surgiu, né, um curso de submarinista. E nesse curso de submarinista, né, porque o militar ele cumpre um tempo de 30 anos na Marinha. Só que reduz um tempo. Eu não tenho certeza, mas se reduz um tempo de 3, 4 anos... Como então, se fosse uma insalubridade, né? Você se aposenta mais cedo. Né? Por exemplo, um militar que entrou na Marinha com 18 anos, aos 48 anos estava aposentado. E já como submarinista, eu poderia, se eu não me engano, me aposentar com os 46 anos. Então, fiquei ali naquele tempo, aí eu... Não, trabalhar no submarino deve ser legal, né? Pastor, é meio sinistro. Né? Você ficar confinado, né, numa embarcação, né, e porque você ali vai cumprir o teu serviço,
né? Um serviço, dá o teu serviço ali. E depois, o que você tem para fazer? Ou você assistir uma televisão, ou jogar, ou conversar. Geralmente o senhor ficava quanto tempo dentro do submarino ali? Dependia, porque eu lembro que às vezes as nossas viagens, elas duravam de um porto para outro, porque tinha um exercício, né? Tinha que fazer só para exercitar mesmo, né? Para exercitar, porque o militar ele tem que estar preparado. Aí era o quê? Não chega nem 24 horas, né? De um porto para o outro? Não, às vezes a gente passava uns 5 dias. Isso aí que eu queria saber. Só para situar o pessoal que está assistindo a gente, eu estava conversando aqui antes de a gente começar, né? E o pastor fez uma revelação. Quem quiser acessar lá, quem quiser ir lá no submarino que o pastor fazia o treinamento, é só ir lá na Marinha, ali na Praça 15, próxima à Praça 15, visitar o submarino lá, que era o Riachuelo, né? Isso, E ele é bem pequenininho, né? É bem Eu já fui lá, já fui lá olhar lá. Já fui umas 2, 3 vezes, que eu trabalhava ali perto, né? E eu fui lá nesse submarino, ele é bem pequenininho, bem apertadinho, tudo lá é comprensado ali. Isso não cabia naquelas caminhas que tinha lá, não cabia não. Tinha que ser encolhidinho, né? Naquele tempo eu era magrinho. Era bem magro, né? Então, muito legal, hein? Experiência muito boa, né? Foi uma experiência, o tempo militar para mim foi muito boa, porque eu aprendi muito, né? Me deu muita experiência de vida, e porque eu sempre fui um cara que nunca gostei de depender, né? Depender de pai, depender de mãe, eu sempre saí à luta. São quantos irmãos? O senhor tem irmãos, tem? Tenho. Tem? Tenho 12 irmãos. Eita aí, ó. Tudo homem, não? Não, são 7 mulheres, né, e 6 homens. 13 comigo, né? 6 homens, né? Então, bastante gente, hein? Realmente não tinha como depender de pai e de mãe, não, porque não dava bastante gente. Naquele tempo, né, pastor? Não tinha essa tecnologia toda que a gente tem hoje, né? A senhora tem irmãos também? Tenho 2 irmãs e um irmão. Isso. Estão todos aqui no Rio ou alguém voltou para o Piauí? Não, estamos todos no Rio. Todos? Aí. Aí, pastor, 4 já é melhor, 12 Pois é, mas nós tivemos 3 filhos, né? Pois é, né? Eu vou ligar, senão ele vai querer um time de futebol aí. Já veio a menina, né? Era para ligar na Juliana. Era para ligar na Juliana. Só que na Juliana aconteceu dela, porque eu sempre acompanhei, né, minha esposa assim nas consultas médicas, sempre dava um jeito, estava lá. Eu estava trabalhando e me ligaram. Vai para o hospital que tua esposa vai ter filho hoje. Eu falei, nossa, mas falta um mês ainda. Falta um mês. Eu cheguei lá no hospital, a enfermeira já com a Juliana nos meus braços, né? Foi rápido, hein? Toda roxa, né? Milagre de Deus, a Juliana. Foi um milagre de Deus, porque a Juliana, se ela demora o outro dia para ir no hospital, se ela não fosse nessa consulta, né, amor? Na realidade, eu fui fazer um exame, né? Um exame para ver os batimentos do coração, porque a doutora já estava desconfiando que os batimentos dela estavam muito fracos, né? Aí fui no hospital para fazer esse exame. Quando cheguei lá, aí a doutora falou que eu tinha que fazer uma cesariana de emergência, porque os batimentos dela estavam bem fraquinhos, né? E quando eu fiz a cesariana, aí confirmaram que ela estava com um cordão enrolado no pescoço, né? E se fosse normal, poderia até vir a óbito, né? Vir a falecer, porque... Por causa da passagem, né? E conforme ia fazendo a força para o bebê sair, ia apertando mais ainda, né? E eu digo que ela foi um milagre, porque quando eu não sabia que estava grávida, eu fui atropelada. Saindo da igreja de Piedade. É mesmo? Fui atropelada.
E estava com quase 2 meses de gravidez, eu não sabia. Depois que eu fui descobrir que estava grávida. Então, foi um milagre mesmo de Deus, né? Jesus amado, que história, hein, mano? Olha aí, ó. Foi sim, pastor. Porque o Tiago, eu lembro que o Tiago tinha 2 anos e eu passei na frente no sinal, estava fechado o sinal, né? Eu passei na frente e quando eu escuto, né, olho para trás, a pessoa tinha passado o sinal vermelho e jogou ela longe. Né? Então isso... Foi um milagre realmente então, de Deus. Né? Não cheguei a ficar internada. Eu fiquei em observação. Não quebrou osso, não quebrou nada? Não. Fiquei só roxa de um lado, né? Da onde bateu o carro. Eu fiquei toda roxa, dolorida, né? Aí fiquei em observação para ver se, né? Até eu falei para o médico que eu estava desconfiada, não sabia ainda que estava grávida. Fiz os exames, aí foi comprovado que eu estava grávida, né? Aí fiquei em observação para ver se eu ia ter algum sangramento, algum problema, né? É decorrente do acidente. Mas, graças a Deus, não ocorreu nada com o bebê, só comigo, né? Que eu fiquei toda roxa, fiquei dolorida, mas, graças a Deus... Tá aí, a Juliana já está com quantos anos? Juju, 24 anos. Aí, ó. Né? 24. Tudo isso. Agora, achava que ela era mais nova, né? Foi 24, dia 1º de outubro. 24 anos. Aí. Então, como eu estava falando, eu cheguei no hospital, a Juju toda roxa. Aí, depois que eu fiquei sabendo que o cordão estava enrolado. Então, o nosso planejamento era para ligar ali na Juju. Juliana. Ela fazia essa ligadura na Juju. Mas aí apareceu, né, o Gabriel, a minha bênção, né, a nossa bênção, né, amor? Apesar que meus 3 filhos, pastor, eu tenho que... São bons. Eu tive lá em Lages, lá o Tiago tocando, cantando. Tiago, ele prega, ele toca, ele... Então, para mim, os meus 3 filhos são uma bênção do Senhor nosso Deus, né? Gabriel, ó, tá escalado aí para pregar já no domingo aí lá em Coelho, né? Vaz Lobo, né? Então, para mim, os meus filhos são bênçãos de Deus, muito né? Bom. Porque cumpre-se a palavra de Deus. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar. Isso. Né? Então, foi isso a nossa preocupação principal, sempre está instruindo. Eu tinha esse cuidado. Eu chegava do trabalho, né, chamava, vamos ler aqui a palavra de Deus. Né? Pegava o Tiago, a gente pegou logo o Tiago, botou na escola de música, né, para ele aprender a tocar. E às vezes eu pegava o Tiago e fazia ele ficar cantando louvores. Tiago, canta aí, vamos cantar, pai, vamos cantar junto com o pai. Eu não canto nada. Aí ficava lá ensaiando, cantando. Então, a palavra de Deus, ela é correta mesmo, né? Se você cumprir fielmente a palavra de Deus, você vai ver realmente Deus agir na tua família. E com isso eu tenho aí meus 3 filhos, né, nos caminhos do Senhor. Nunca, pastor, eles me deram nenhum tipo de aborrecimento. Nunca tive dor de cabeça com eles. São 3 filhos que estavam ali sempre em casa, né, ouvindo os nossos conselhos. Nunca tive que sair para ter que resolver alguma coisa. Algum problema que eles arrumaram, né? Algum aborrecimento que eles me arrumaram, não. Ao contrário. Às vezes eu ficava até, poxa, vai sair, vai passear um pouco. Mas não, eles estavam sempre ali. Vamos lá. O senhor está adiantando a conversa aí. Eu quero saber então, vamos adiantar então um pouco. Aonde vocês se converteram quando? A conversão de vocês? Bom, a minha convenção... Porque o senhor não nasceu na igreja, né? Não nasci na igreja. A irmã também não? Não. Eu tive os meus passos como cristão com minha mãe.
Porque minha mãe, ela tinha esse temor a Deus, entendeu? Então, eu lembro da minha vida de pequeno. Ela era católica? Não, na igreja presbiteriana. Presbiteriana? É. E eu lembro, eu morando pequeno mesmo, molecote, morando ali em São Vicente, próximo à igreja de São Vicente, nossa, mas só que minha mãe, ela ia ali numa igreja presbiteriana. Então eu tenho aquelas recordação. Então você já nasceu num lar cristão. Eu tenho aquela recordação da minha mãe nos levar nessa igreja presbiteriana. Não entendia nada, mas eu tinha isso no meu pensamento. E eu sempre vinha no meu pensamento não é o pastor, o reverendo, porque na igreja é diferente, ele estava sempre lá em casa. E esse reverendo, ele era delegado de polícia também ali em São Vicente, né? Então ele estava sempre ali nos acompanhando, sempre nos visitando. E eu sempre tinha aquela mania de... Eu ia na escola e sempre gostava de entrar numa igreja evangélica, né, para estar ali orando, buscando a presença de Deus. Né? Eu saía da escola e via uma igreja evangélica, eu queria estar na igreja evangélica ali orando, né, sem conhecimento nenhum. Às vezes também via uma igreja, tinha ali em São Vicente uma igreja matriz, mas essa igreja matriz é católica. Mas eu entrava ali também. Entendi. Né? Então, a minha convenção realmente foi um momento que eu saí de férias em agosto de 1985, se eu não me engano, ou foi 85 ou 86, né? E saí de férias na Marinha e falei, opa, agora eu vou para Santos, só quero, né, vida boa. Quero curtir, passear, praia, esses negócios todos, né? Não quero saber mais de nada. E nisso eu combinei com meu primo, né, Fernando. Liguei para ele, falei, primo, ó, tô chegando de férias aí, prepara aí que a gente vai bagunçar em Santos. Nós vamos aí sair, vamos passear, vamos, né, andar de barco aí, vamos fazer alguma coisa. E num belo dia, num sábado, meu primo chega em casa. Primo, eu vou te levar num lugar que legal, muito bom mesmo. E tu vai chegar lá, tu não vai querer sair mais desse lugar. Eu falei, mas primo, que lugar é esse? Vamos lá comigo. E eu com barbudo, porque eu estava de férias, né? Eu já comecei, fiquei barbudo, cabeludo, falei, não vou cortar cabelo, não quero saber de fazer barba. E eu estava com uma roupinha aqui meio esquisita pro tempo, né? Assim, todo, né? Uma calça rasgada, né? Aí, quando eu chego, meu primo, de frente da Igreja Adventista da Promessa, em São Vicente. É mesmo? São Vicente, é. Aí eu falei, primo, não vou entrar aí não, ao meu estado, rapaz. Não posso entrar aí porque isso aí vai ser uma vergonha. Aí só tem, né, pessoal, poxa, tudo bem. O pessoal está bem vestido, bem né? vestido, que isso? Ele, não, primo, pode entrar. Pastor, eu entrei naquela igreja e nesse dia estava pregando o pastor Francisco, né? Pastor Francisco Pimenta. E eu acredito que esse pastor ainda ele está vivo, o pastor Francisco Pimenta. Então foi um dos primeiros pastores que eu conheci na Igreja Adventista da Promessa. E eu cheguei lá, pastor, eu fui bem recebido na Igreja Adventista da Promessa. Fui bem recebido pelo pastor, né? E nesse dia eu lembro que na pregação dele, eu aceitei Cristo naquele dia. Naquele dia eu aceitei Jesus Cristo. Naquele dia mesmo? Naquele mesmo dia eu aceitei Jesus Cristo. Isso, se eu não me engano, acho que foi em 1985, sim, porque em 86 eu fui para a Piedade. Foi em 85. E então, na pregação do pastor Francisco Pimenta, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. E nisso, né,
Sei lá, eu fiquei apaixonado. Fiquei apaixonado pela igreja realmente Adventista da Promessa. Porque eu recebi aquele carinho, aquele amor. Né? A juventude daquele tempo, ela me abraçou. Né? E me levaram, um queria me levar para almoçar numa casa, aí o pastor, não, vai almoçar aqui em casa, o pastor Francisco. Né? Ele era o pastor da igreja? Ele era o pastor da igreja. A esposa dele, a diaconisa, eu esqueci, mas a diaconisa Diná. Né? Então, eles me levaram para almoçar na casa deles. Depois disso, eu fui na casa de uma outra irmã Lúcia, né? Também uma família maravilhosa. Conheço o esposo dela, o irmão Naldo. Faz muito tempo que eu não vejo. Eu sempre converso com a filha dela, Selma, né? Nesse tempo era Selminha, que era uma menina. Né? Então, pessoas maravilhosas. Ali o senhor se converteu, então? Aí eu me converti naquele dia. Naquele dia eu me converti. Então suas férias foram indo para a igreja? Minhas férias, pastor, foi voltar para casa, fazer minha barba, cortar meu cabelo e vestir uma roupa desse jeito. Porque à noite, sabe, eu já estava com eles fazendo uma visita num asilo. É mesmo? Já estava ali conversando com os idosos, né, levando a palavra, sem saber, sem conhecer, mas falando do amor de Cristo, né, com o meu entendimento. Então, ali começou a minha carreira cristã. Legal. Né? E nisso, passando esse um mês ali, eu tive essa convivência com o povo adventista, né? Estava sempre ali na casa do pastor Francisco, na casa dessa família, né, da irmã Lúcia, o irmão Naldo, né, da Meire, né, também uma irmã muito legal, muito amorosa. Né? Então, aquele povo, ele me abraçou. Legal. Né? Teve esse cuidado muito comigo, bom, né? Nesse um mês que eu passei ali na igreja Adventista da Promessa. Né? Aí o senhor sai dali? Saí dali da igreja. Volta a trabalhar? Volto a trabalhar. E nisso, antes de eu sair, eu não tinha endereço aqui de igreja aqui no Rio de Janeiro. Foi quando o pastor Francisco, ele viu comigo, né? Ó, Edmilson, tem uma igreja lá em Piedade. É a igreja central. Eu acho que a igreja de Piedade era a única que tinha um endereço naqueles... Folheto? No negócio do telefone, eu esqueci. Não Catálogo. Catálogo? Catálogo. Não tinha do telefone. Eu acho que era a igreja... Lista telefônica. Lista telefônica, Então era a igreja, a única que tinha. E nisso eu chego lá na igreja adventista Olha, isso foi em agosto. Né? Mas só que eu tinha que viajar. Eu não tive tempo de voltar, ir para a igreja. Eu tive uma viagem longa. Eu acho que eu fiquei viajando quase 5 meses. Porque era a Operação Unitas, eu lembro até hoje. E essa Operação Unitas, a gente faz com outros países. Né? E nesse tempo eu lembro que eu estava fazendo com os Estados Unidos e outras marinhas, né? Então a gente ficou assim, era Salvador, Uruguai, fomos para a Argentina, e rodando aí o Oceano Atlântico, né? Aí quando eu fui ir para a igreja adventista lá de Piedade, eu acho que foi no começo do ano. E quando eu cheguei em Piedade, lá eu encontrei... A minha recepção, né, foi feita calorosamente, amorosamente, né, por uma pessoa muito especial para a gente, né, uma pessoa muito querida, a diaconisa Miriam. Né, foi a primeira, né, com aquela elegância toda dela, aquele amor que ela tem pelas vidas, né, ela nos recebe, ela me recebe ali, né, e... Cheguei lá, fui apresentado e nisso eu fiquei ali em Piedade. Ali? Fiquei ali em Piedade. E quando eu cheguei ali em Piedade, era o pastor Salvador Barbosa. Né?
e ele tinha sofrido um acidente e ele estava acamado. Né? Mas mesmo assim, nesse mesmo dia, a gente conversou, o pastor me chamou, né? Mas quem estava respondendo por ele na igreja era o presbítero no tempo, Pedro Fidelis, né? E ali também o presbítero Pedro Fidelis me recebeu amorosamente, e ali eu comecei a ter a classe doutrinária, né? Parti ali para a classe doutrinária com ele. Mas com o tempo o pastor Salvador, né, foi se recuperando. E aí retomou a atividade. E retomou a atividade. E eu sempre estava ali, na casa na igreja adventista de Piedade, né? Porque ali o pastor morava ali nos fundos, né, da igreja. E ali sempre me recebendo, conversando. E o pastor às vezes até ligava para o navio, porque eu era embarcado e eu morava nesse tempo no navio mesmo. E sempre ali nos acompanhando. O pastor Salvador Barbosa sempre me acompanhando. E depois, em 1987, eu fui batizado. Né? E nesse tempo foi quando nós começamos a namorar. Eu e minha esposa, né? Mas quando eu cheguei ali na igreja, eu já... né? Eu tinha percebido já a minha esposa ali, né? Isso em 1986, né? Então, a gente, na minha conversa com ela, né? A gente sempre conversando, né? Vocês eram ali, tudo bem, mas é que ela não falou ainda, né? Da conversão dela, né? Como é que foi sua conversão? Pois é. Com 6 anos, a minha família, né, que são meus pais, minhas 2 irmãs, viemos do Piauí para cá morar no Rio, né? Que aqui já tinha alguns irmãos do meu pai morando. E com 7 anos, mais ou menos, eu comecei a ir em Piedade com a minha tia Isabel, né? Só que tinha um problema. O meu tio, ele era católico. E aquele católico, assim, que não faltava à igreja, ia sempre à igreja. Aí levava, às vezes, a gente para a igreja católica e minha tia Isabel levava a gente para Piedade. Aí tinha aquela divergência, né? Mas aí a gente, de vez em quando, eu ia, né? Minha tia foi indo também conversando com meu tio. Meu tio se converteu, né? E eu parei de ir na igreja católica. E comecei a ir direto em Piedade. E com mais ou menos uns 15 anos, me batizei, né? Em Piedade. A senhora lembra, quando a senhora chegou, a senhora não vai lembrar quem era o pastor, né? Não lembro. Mas quando a senhora se batizou, quem era o pastor? Era o pastor... Samuel? O pastor Salvador? Salvador Barbosa. Isso, era o pastor Salvador Barbosa. Agora, quando eu cheguei com 7 anos, não lembro. Eu acho que era o pastor Antônio Amâncio, se eu não me engano. Antes do pastor Salvador. Eu tenho uma lista de pastores lá, mas agora eu não vou achar e não vou poder dizer. Mas entendi. Aí vocês ficaram ali, com 15 anos você se batizou. Eu me batizei. Suas irmãs também iam com você? Olha, o meu pai faleceu com 13 anos. Eu tinha 13 anos. E fui morar com a minha tia Isabel. Por isso que eu fiquei indo em Piedade. A minha irmã mais velha também, a Conceição, ficou indo em Piedade. Só a minha irmã, a Neide, que ficou com uma outra pessoa e ficou indo na igreja adventista do 7º dia. Certo. Né? E essa minha irmã, a Conceição, também se batizou em Piedade, né? Os filhos dela, tem 2 filhos, né? O Jonas e Rafael se batizaram também em Piedade. Agora eles estão afastados da igreja, né? E dali, com 16 anos, eu conheci 16 anos. 16 anos. O pastor tinha quanto? 20?
Fala, meu pra ele. 24 anos. Pastor, isso aí é preso hoje, viu? Isso eu falei ontem, eu estava até comentando. Hoje, se fosse hoje, eu seria preso. Né? Eu falo que ele me adotou. Mas, pastor, mas eu vou ser um pouco adiante. Eu, com 15 anos, eu já estava, né, com a intenção de conversar com ela, né? Quando eu tinha 15 anos. Quando ela tinha 15 anos, entendeu? Quando eu observei a minha esposa, Antônia, eu falei assim no meu coração, pastor, sem brincadeira, pastor. Eu falei, aquela ali vai ser minha esposa. Eita! Falei. Quando eu entrei ali, eu falei, é aquela que o Senhor vai me dar. Então, e passei a me aproximar, né? Conversando com ela, né? Sempre brincando também com a irmã dela, Conceição. Né? A gente estava assim, sempre ali naquela brincadeira, sempre naquela conversa. Né? Mas teve um pastor que foi um incentivador, que ele falou, decide aí com quem tu vai ficar, afinal de contas, né? Quem tu vai ficar. Então, foi o pastor Abimael Rocha. Abimael Rocha, quando a gente chegou ali, o pastor Abimael Rocha era diácono, né? Da igreja, né? Então, um pastor muito atencioso. Um pastor que ele tinha muito cuidado. O pastor Abimael Rocha sempre teve muito cuidado com a juventude, né, para trazer a juventude. Ele sempre teve essa preocupação. Às vezes eu saía dali da igreja, quando acabava o culto, eu queria ir embora, eu ia embora, né? E sempre o pastor, ele me parava. Vai embora para onde? Isso mesmo sem ser pastor, ainda era diácono, né? Ele era diácono, né? Vai embora para onde? Hoje é dia do Senhor. Tu tem que ficar aqui na igreja. O pessoal almoçava ali, ficava ali, né? Almoçava, né? Então, isso era muito gostoso. E a igreja de Piedade, pelo menos no meu tempo, que eu estive congregando ali, né? Porque depois que nós que nós namoramos e casamos, e noivamos e casamos, nós casamos em 89, em 10 de dezembro de 89. Então, nesse tempo, de 86 até 89, esses 3 anos, o pastor Abimael, ele tinha todo esse cuidado, o diácono Abimael no tempo, né? Tinha todo esse cuidado com a juventude. Porque depois que eu casei com a Antônia, eu fui morar em Santos. Eu fiquei morando ali em Santos 4 anos. E nesses 4 anos que a gente morou ali em Santos, foi onde ela fez a faculdade dela, né? De pedagogia. E depois, lá ela ficou grávida do Tiago. E depois, novamente, nós retornamos aqui para Piedade, para o Rio de Janeiro. Né? E fomos lá para Piedade, retornamos. Então o Tiago nasceu em Santos? O Tiago nasceu no Rio de Janeiro. Nasceu aqui? Eu fiquei grávida lá. Ficou grávida lá. Eu vim grávida. E ele nasceu aqui no Rio de Janeiro. A nossa intenção, Por isso que ele é flamenguista, entendi. Oi? Por isso que ele é flamenguista, entendi. Por isso que ele é flamenguista. Porque a minha intenção era ficar na igreja de São João de Meriti. Era mais perto? Era mais perto, porque eu estava morando, quando eu voltei para aqui para o Rio de Janeiro, eu estava morando na casa da minha cunhada. A gente ficou um tempo ali, né, morando até a gente se estabilizar. Mas nisso eu recebi a visita lá do pastor Jesus Roberto, né? E conversando com o pastor Jesus Roberto, aí deu aquela vontade, porque ele falou muito... Ele era pastor lá em Piedade, não? De Piedade, né? Eu não lembro, acho que ele não era pastor de Piedade, não.
Ou era superintendente regional? Ele era superintendente regional. Que a superintendente... Estou gaguejando aqui. O escritório regional era lá, né? Isso, em Piedade, né? Era em Piedade. Né? Eu lembro, porque eu voltei lá em Piedade, conversando com o pastor Jesus Roberto, eu acho que foi para fazer um serviço lá de eletricidade, que eles mencionaram lá que estava precisando. E nisso que eu fui lá fazer, eu resolvi voltar para Piedade novamente. Piedade era aquela escadaria bonita, vermelha que tinha, né? Isso, E lá no tempo que eu voltei, era o pastor Valmir, né? Acho que Era o pastor Valmir, né? E foi ele que apresentou o Tiago, o pastor Valmir, o Tiago. Então, nós voltamos ali para Piedade, né? E dali ficamos ali, né? Aí, nesse tempo, teve a saída do pastor Valmir, né? Aí entrou um pastor que eu considero que o meu paizão, um dos pastores, né, que eu considero o meu paizão, né, o pastor Marcos Sobral. Né? Esse pastor, ele foi de primordial importância na minha vida, né, porque nessa volta que a gente teve aqui para o Rio de Janeiro, a gente passou um momento difícil, entendeu? Mas o pastor Marcos Sobral, ele tinha aquela preocupação de estar visitando as ovelhas, né? E às vezes, quando ele chegava, ele até pedia desculpa, ó. Aninha que mandou vir aqui. Vim aqui, ela que mandou, né? Botava a culpa japonesa, botava a culpa na esposa, né? Então, ele nos ajudou muito, né? Porque quando eu cheguei, eu estava desempregado, né? Foi depois que eu fui arrumar trabalho, depois de uns meses. Então, o pastor, ele chegava na nossa casa, né? Dando aquela ajuda e, às vezes, ajudando financeiramente mesmo do bolso dele, né? Ele não tirava da igreja, né? Dando a esposa dele, eu lembro que no tempo eles tinham uma peixaria. Não tinha? Tinha. Não era? Então, e a esposa dele sempre levava para mim, né? Ela trazia uma sacolinha com peixes dentro, né? Então, eles foram... Poxa, pra gente eles foram... Abraçaram ali, né? Abraçaram, né? O filho dele, o Davi, pastor. Davi, ele... Poxa, o Davi, para mim, eu até emocionando de falar do Davi, né? Que o Davi, ele, nesse tempo, acho que ele estava dirigindo o táxi e tinha tempo que ele levava para mim uma cesta básica, né? Levava para a igreja. Tá aqui, Edmilson. Eu lembro um sábado que a gente chegou na igreja, a gente não tinha levado nada, né, para almoçar. O Davi... Eu falei, Davi, eu vou embora, que a gente não trouxe nada para almoçar, né? Ele, não, negativo. Aí foi lá, mãe, tem alguma coisa aí pro Edmilson? Né? Aí ela, filho, o que eu tenho aqui tá pouquinho. Ele pegou o carro dele, Davi, foi na casa dele, aqui em Mesquita. E é longe, né? Não é perto, não. De Piedade, e preparou lá um alimento e levou novamente para a gente lá em Piedade, né? Então, o Davi, ele é uma pessoa de bom coração. Nossa, o Davi, ele sempre, quando a gente se encontrava, era aquele abraço, aquele beijo, sabe? Ele me abraçava muito e gostava, né? A gente se gostava muito mesmo, né? Era meu amigão. E nisso, né? Depois veio... Posso continuar? Pode. Veio o pastor, né? Outra pessoa que eu aprendi muito com essa pessoa, né? Com essa pessoa, o pastor Daniel Ferrari, eu aprendi a falar. Porque eu era muito calado, pastor. Eu não gostava, né? Então, o Daniel Ferrari, ele também é outra pessoa que
ele nos abraçou também, né? É uma pessoa especial, né? Outra Todo pessoa mundo fala especial. bem dele, né? Daniel Ferrari para mim foi um outro pai, né? O senhor, antes de ser presbítero, o senhor foi pastor, ou foi diácono, né? Eu fui diácono. Quem me consagrou, porque antigamente era consagração, né? A diácono foi o pastor Marcos Sobral. Marcos Sobral? Marcos Sobral. Isso o Tiago nasceu em 94, isso em 1996, eu fui consagrado ao diaconato. E o presbiterato vai vir com o pastor Ferrari, Daniel 96, Ferrari. 97, uma coisa assim, eu não estou bem lembrado. Né? Aí, logo em seguida, antes do pastor Marcos Sobral sair, ele queria me consagrar ao presbiterato. Entendeu? Mas só que eu não quis. Eu falei, pastor, não, é muita responsabilidade, pastor. Presbítero da igreja, nossa, é o substituto né? Vai estar na falta do pastor, vai ter que estar ali abraçando. Eu falei, não, pastor, deixa. Aí saiu e nisso entra o pastor Daniel Ferrari. Quantos anos Daniel ficou ali em Piedade? Com muito tempo, né? Daniel Ferrari, eu acho, se eu não me engano, pastor, ele ficou entre 8 a 10 anos pastoreando Piedade. Eu não tenho a data precisa, não. Sim, mas foi bastante tempo. Ficou bastante tempo em Piedade. Né? E nisso, ele me consagrou ao presbiterato. E nesse tempo também eu não queria ir ao presbiterato. Eu fui consagrado ao presbiterato em 2003, hein? 2003, vai fazer 20 anos agora, em janeiro de 2003. Eu lembro que foi ali o evento foi ali na Rio Sampa. E eu não queria, né? Porque eu sempre, no meu pensamento sempre foi esse, né? Para você querer fazer uma coisa para Deus, tem que ter o chamado. E eu não sentia, não é que eu não sentia, é que eu tinha medo. Porque eu medo da responsabilidade, né? Eu encarava, eu encaro as coisas de Deus com muita responsabilidade. Né? E passou logo um tempo, o pastor perguntou para mim, depois de uns 2 anos, 1 ano e meio como presbítero, ele perguntou, Edmilson, não quer assumir uma igreja, não? Quer pastorear, não? Eu falei, não, pastor, deixa aqui que eu estou muito bem aqui como presbítero. Ele chegou a ser superintendente regional, né? O pastor Daniel Ferrari chegou a ser superintendente. Ele não quer ser. Mas nisso, quando eu fui ao presbiterato, quem era o superintendente? Acho que era o pastor Ismael. Era o pastor Ismael, sim, superintendente. Então, mas ele me ofertou também a pastorear uma igreja. Ele, não, rapaz, tem que... A obra de Deus é assim. Tem um chamado, tu tem que ir. Não fica com medo, não. Mas eu sempre tive aquele... Eu falei, pastor, eu não vou ter tempo. Então, para pastorear uma igreja, eu acho que tem que ter um tempo para estar ali procurando as ovelhas. E eu tenho esse cuidado, eu gosto de estar visitando. Eu sempre gostei de estar visitando. Quando eu era mesmo diácono, eu sempre estava ali na casa dos irmãos, procurando os irmãos ali de Piedade, estava sempre ali no Gardênia. Eu tive um convívio ali com aquele pessoal que mora ali no Gardênia, Sônia. O senhor teve uma boa experiência, provavelmente, com um pouco, pelo menos, com o pastor Samuel, né? Pastor Salvador, cismei que é Samuel. Pastor Salvador, dizem que ele era muito bom em evangelizar, né? Pastor Salvador era uma Bíblia ambulante. Porque o pastor Salvador, quando você ia conversar com o pastor Salvador, era só palavras. O pastor Salvador, ele me impressionava que ele não tinha uma conversa com você e ele te chamava para isso. A conversa dele era palavra. Ele queria argumentar com você, chegar com você... Usando a Bíblia. Mas era... Porque hoje em dia a pessoa chega para conversar com a outra, né?
não conversando sobre a palavra de Deus, mas uma conversa normal. Mas quando você se aproximava para conversar com o pastor, né, às vezes ele fazia uma conversa, uma piada dentro da palavra de Deus, né, para você responder. Então ele te forçava a isso. Então o pastor, ele era Diz que ele tinha uma habilidade muito boa mesmo. Tinha muito. Todo mundo fala bem dessa habilidade que ele tinha. Ele tinha uma habilidade muito boa. Nossa, o pastor da Salvador... E diz que era um grande evangelista, né? Grande evangelista. Né? Quem serviu com o pastor... Quem foi pastoreado, né, aliás, pelo pastor Salvador Barbosa, eu acho que tem... Né, tem que ser muito grato a Deus. Muito grato a Deus. Né? Como também, como eu falo isso com o pastor Marcos Sobral, pessoa que esses pastores que realmente eu guardo no meu coração, que já estão dormindo no Senhor, né? Daniel Ferrari, e até o pastor Abimael também, é uma pessoa que a gente ama, né? Foi o nosso padrinho de casamento. Então são pessoas que eu tenho guardado aqui no meu coração. Né? Tem pastores também aqui da minha época, né? Que eu não vou falar o nome deles, porque senão eu vou esquecer de um e falar de outro. Tem mais aí uns 3 pastores aqui do meu tempo, né, que são pastores que foram primordiais para a minha vida, foram pastores que nos abraçaram, né, com muito amor. Né? Posso até citar um, pastor Evandro, né? Pastor Evandro, a gente tem uma paixão, eu pelo menos tenho uma paixão por esse casal. Pastor Evandro e a diaconisa Tânia. Então, pastor, são esses momentos que eu passei aqui dentro da Igreja Adventista da Promessa, foram momentos realmente especiais. Já tentei, né? Já pensei também em várias vezes em partir para outra denominação. Né? Mas sempre quando eu penso em sair da Igreja Adventista da Promessa, né? Porque às vezes bate um desânimo, alguma coisa assim desse tipo, a gente volta atrás. Eu falei, não tem nada a ver. Quando vai olhar para a história, né? A gente olha para a história. Aí olha para doutrinariamente também, pela base bíblica. Você olha para a doutrina da Igreja Adventista da Promessa, pastor. Não tem nada a ver. Né? Porque nós guardamos a palavra da verdade. Nós guardamos a verdade dentro da Adventista da Promessa. Quero dizer que a Adventista da Promessa é exclusiva, né? É exclusiva, é 100%, não. Mas nós procuramos a verdade da palavra de Deus, né? E às vezes a gente deixa se levar os aborrecimentos, né? do dia a dia, os aborrecimentos às vezes do final de semana que a gente vai encontrar em todo meio. Em todo meio, em toda a sociedade você encontra isso. Até no clube Se eu chegar numa igreja... No condomínio... no trabalho você encontra aborrecimento. Né? Então, quando você está junto com o ser humano, você se aborrece às vezes. E isso a gente tem que relevar. Agora, eu saio de uma denominação Adventista da Promessa, né? Que eu prometi isso para o meu primo, que ele me falou, Edmilson, eu vou te levar nessa igreja. Né? Quando eu cheguei na frente da Igreja Adventista da Promessa, ele falando, primo, você entra aqui que você não vai querer sair mais, olha o que eu estou te dizendo. E daí eu não saí mais, pastor. Não vou dizer que eu não frequentei uma outra igreja, né? Porque aconteceu uma desavença dentro da igreja, aconteceu alguma coisa que a gente não gostou. Eu tentei, né? Mas não consegui. Retornei novamente. Eu falei, não é para mim. Né? Certo. Porque quando eu casei, eu estou até falando demais.
Quando eu casei, quando a gente chegou lá em Santos, né? Que eu fui morar em São Vicente, a gente ficou uns 2 anos, né, amor? Sem frequentar a igreja. Nós ficamos 2 anos. Porque quando nós chegamos em São Vicente, eu comecei a frequentar a igreja de São Vicente, eu tive um aborrecimento lá. Era uma igreja diferente, né? Uma igreja diferente, porque aconteceu algumas coisas lá que não me agradou. Eu falei, Aí comecei a ir, perto da minha casa tinha uma Assembleia de Deus. Né? Aí nesse dia que eu cheguei lá, tinha a Santa Ceia. Aí chegou um diácono e perguntou se eu queria participar da Santa Ceia. Né? Eu falei, poxa, não tem lava-pés nessa... Né? Pão era pão de forma? Eu olhei o pão, pastor. Eu falei, nossa, que pão é esse? Não, isso não tem nada a ver comigo, não. Não tem, não. Tem muita gente que fala, né? Uma vez foi um irmão lá e ele há muitos anos ele era promessista, né? E foi numa ceia nossa lá. E ele falou, e já há muitos anos que ele não congregava numa igreja da promessa, né? E ele chegou lá e ele falava, poxa, realmente não tem comparação. Como eu sentia falta de ver um lava-pés e o pão, que são 2 diferenças, né? Você não tem a parte do lava-pés, e muitas igrejas não tem. Algumas já tem, a gente sabe que tem. Mas muitas delas não tem lava-pés e não tem... E tem a questão do pão, que o pão é diferente. Geralmente é pão de forma, né? E o pão que a igreja faz, que a gente faz, a diaconisa faz, né? E é o pão sem fermento e tal. Sem fermento, é um pão ali com azeite. A gente pode até trazer um episódio depois aí. Legal um episódio, hein? Falar sobre a questão da ceia. Então. E é muito legal mesmo, essa diferença. E isso é uma coisa que não é... O senhor está falando aí, mas é uma coisa que eu reparo que as pessoas falam, né? Quando sentem a diferença da Igreja da Promessa para uma outra denominação. Sabe por quê, pastor? Da ceia. Quem entra na Igreja Adventista da Promessa, que realmente conhece a palavra de Deus, aprendeu, que procura conhecer a palavra de Deus. Foi aluno de um Salvador Barbosa, lá vou chamar Samuel de novo. Salvador Barbosa, Daniel Ferrari, Marcos Sobral, né? Você entra dentro de uma igreja adventista da promessa. Pastor Valmir também muito bom, né? Realmente você não tem muito como fugir. Você conhece a doutrina da palavra de Deus, né? Como a lição que nós tivemos ontem, né? Quando você faz uma aliança mesmo com o Senhor nosso Deus, não tem como mudar. É difícil, né? É difícil, pastor. É difícil você querer... É difícil você aceitar, abrir mão de certas coisas depois de ter conhecido a palavra, né? Porque você conhece os erros. Né? Você conhece os erros que... Eu não gosto assim de ficar falando das outras denominações, né? Porque eu acho muito... Não, a gente está aqui só comentando a questão da promessa e do cuidado que ela tem pela palavra, né? Então você vê que não tem nada a ver. Não tem, porque... É difícil se adaptar mesmo. Você não consegue se adaptar, você não consegue trazer isso para a tua vida. Entendeu? Poxa, foi que eu ensinei para os meus filhos, né? Eu sempre procurei trazer isso para os meus filhos, a verdade da palavra de Deus. Eu tinha essa preocupação de chegar em casa, sentar com meus filhos, né? E ler ali a palavra do Senhor nosso Deus, tá mostrando para eles a palavra, né? Conversando com eles, entendeu? Fazendo o pôr do sol, né? O que está faltando muito hoje na vida de muitos cristãos adventistas, né? Falo isso não porque eu conheça pessoas que tem muitos que fazem, mas eu falo isso porque eu vejo essa falha na minha vida hoje. Né? Esses dias mesmo, o meu filho Gabriel, ele falou: pai, vamos fazer o pôr do sol. Poxa, faz tempo que a gente... Sente falta, esses dias mesmo, vai uns 3 meses atrás, né, ele falando isso para mim. Fazer o pôr do sol, eu vou ver se eu chego em casa cedo. Eu falei: filho, eu faço sozinho. Não, vamos fazer junto, vamos nos ajuntar para fazer. Isso é muito bom, né?
Vou ver se eu chego em casa cedo, tá? E eu até tive essa preocupação e falei com minha esposa, vamos ver se a gente consegue, né? Acabar com todas as nossas atividades. Isso, para conseguir fazer, né? E para conseguir manter esse sábado realmente do Senhor nosso Deus. Uhum. Porque se você olha para o passado, você vê que antigamente, né, você chegava na igreja, você não podia esquentar um alimento. Uhum. Não sei se eu já... Não é do meu tempo, não, mas eu já ouvi muito já ouvi, né, falar disso. Você não poderia acender um... Então, o povo, né, não que seja pecado isso, né, mas o povo tinha esse cuidado, né, esse cuidado de querer se dedicar, né? Ou seja, eu acho que a pessoa queria mostrar essa dedicação para com Deus. Senhor, realmente esse dia é exclusivo teu. Tá? Então, eu vou me desligar do mundo agora, a partir desse pôr do sol de sexta-feira, e vou passar a te servir. Né? Vou desligar minha televisão, vou fazer aqui o pôr do sol com minha família. E é muito legal mesmo. Vamos para frente, né? Muito bom, pastor, muito bom. É bom a gente poder pensar nessas coisas e até para a gente refletir, né? O que pode estar faltando para a gente, né? E a palavra, poder a gente refletir na palavra e rever os valores e o que é importante para a nossa vida familiar, para o convívio familiar, né? Verdade. A gente está falando do Gabriel aqui. O Gabriel tem o quê? Não tem 20 anos ainda, tem? Tem. Ele fez 22 anos. Carinha de menino. Tem barbinha ali, mas parece mais menino. Ele nasceu em 2000, Gabriel. Mas, quer dizer, a gente não está falando aqui de uma criancinha, né, que está pedindo. Não, a gente está falando de alguém que já tem aí uma certa idade, uma maturidade, né? Um jovem, né? E que sente falta sobre algo, né? E é muito importante, é algo que realmente para a minha vida, por exemplo, fica marcado. Às vezes que meus pais faziam lá o pôr do sol, a gente fazia o pôr do sol, né? Esses dias eu comecei a fazer um pôr do sol na casa da irmã lá, e toda vez que eu vou fazer, eu me lembro dos momentos que eu fazia com meus pais em casa, né? Me traz a memória, né? Sempre eu vou me lembrar desses momentos que nós tínhamos ali de pôr do sol em casa, em família, né? E isso é muito importante, fica marcado, fica registrado, né? Porque a gente logo vai sempre relembrar e também nos leva também a refletirmos sobre a nossa vida, a vida cristã, a separação, né, do sábado do Senhor. A gente não está falando aqui de não acender o fogo, né? Mas o que a gente está querendo dizer é do cuidado. Não, é do cuidado. Da proteção, do cuidado com a palavra de Deus. Não abrir mão de princípios, né, e valores que são importantes. Você abrir mão de poder se alimentar da palavra, fazer um estudo. Hoje a gente tem vários recursos. O YouTube mesmo, na sexta-feira, a gente tem aqui o podcast, né? Mas tem depois ali, lá no canal da Promessista Brasil, você tem a Sala Pastoral com o pastor Adelmilson, que ele sempre tem uma palavra. Depois tem um momento de louvor, né? Tem uma playlist lá que eles colocam só de louvor, para você ouvir ali. Tudo isso para quê? Para ajudar a gente a se concentrar de que o dia do Senhor já chegou, né? De que nós precisamos zelar por esse momento, enfim. Então, acho que é importante a gente fazer essa ressalva, outra, né? Essa coisa, lembrança. É muito importante a Igreja Adventista da Promessa, e a Igreja Adventista da Promessa já está fazendo isso, né? Esse trabalho de comunicação. Porque se a Igreja Adventista da Promessa não tivesse esse trabalho de comunicação, esse trabalho aqui que é feito aqui, como você citou aí, do pastor, né, que você... Da Geral, o canal da Geral também. Na Geral. Porque se nós compreendemos, nós temos... Mas a juventude agora, eles estão com o computador agora na mão, estão com o celular na mão. E se a Igreja Adventista da Promessa não tiver isso, o que eles vão fazer? Eles vão procurar outros meios. Lugares, vão procurar outras igrejas, né? Porque hoje em dia, para você ouvir a palavra de Deus, uma pregação da palavra de Deus, você chega ali na internet, você digita ali... mensagens tem muitas, né? Eu quero ouvir uma mensagem sobre fidelidade, uma mensagem sobre
temor de Deus, e aí vai aparecer várias mensagens. Exatamente. Né? Então, é importante a Igreja Adventista da Promessa também ter esse cuidado, né? De estar trabalhando também, trazendo essas mensagens, né? Para que essa juventude, que hoje em dia não larga o computador, não larga o celular, né? Está ali também procurando esses meios. Né? Vamos lá, a gente já está fechando aqui, mas eu não posso fechar sem falar em algo importante, que é o senhor não só saiu do presbiterato, mas o senhor chegou ao pastorado, né? Hoje o senhor é pastor titular na igreja ali em Vaz Lobo, né? Lobo. O senhor está ali responsável pela igreja em Vaz Lobo e chegou a hora que o senhor tanto não queria, né? Não quero responsabilidade, não quero dor de cabeça, não quero problema. E aí chegou o momento onde o senhor se tornou... Porque eu tive esse convite, como eu falei, eu tive esse primeiro convite pelo pastor Ferrari. Ele foi o primeiro a me fazer esse convite. Eu falei, mas pastor, você pastor aqui em Piedade? Que isso? Aqui em Piedade não. Não, se você quiser, eu vou conversar com o pastor Ismael, que era... presidente na época, né? E para você pastorear a igreja, para começar, né? Eu não aceitei, né? Depois teve o pastor William, ele passou por aqui também, né? Ele também chegou a conversar comigo sobre essa possibilidade, né? Eu falei, não, pastor William, deixa isso para frente. Depois assumiu o pastor Saulo Hernandes, né? O pastor, ele não me ligou antes. Ele foi direto lá em Vaz Lobo. Nesse tempo estava lá na Penha. Eu já estava lá com o pastor Evandro. Era lá no colégio, né? Isso, no colégio. Mas quem estava pastoreando lá, eu lembro que era o pastor... Juarez? Juarez, Aí nisso que o pastor Juarez sai, né? Daqui a pouco aparece o pastor... Hernandes lá, o pastor Saulo, né? Eu quero conversar com vocês, os presbíteros, né? Eu vim aqui conversar com vocês, porque a gente está precisando de um pastor na igreja. E eu queria saber se o presbítero Edmilson quer assumir a igreja. Meu pai, né? Poxa, me deu tanta tristeza no meu coração aquele dia. Aquele dia deu, pastor. Porque eu falei um não novamente para o pastor Saulo. Né? Então eu falei, poxa, será que eu estou sendo rebelde contra Deus, recusando? Né? E olha aqui, 2003, e nisso, eu acho que era 2012, 2010, se eu não me engano, quando o pastor Saulo falou comigo. Uma coisa assim. E eu recusei novamente. Nisso também foi ofertado para mim um tempo que eu fui ali para... Eu passei um tempo ali em Realengo, que eu fui ali para ajudar o... Missionário Renato, né? O diácono Renato, que estava ali como missionário. E também o Renato perguntou para mim que ele estava querendo... deixar um pouco a igreja, porque tinha os afazeres dele. E perguntou, tu não quer assumir não, Edmilson? A igreja, né? Por que tu não assume? Não tem pastor aí? Eu falei, não, Renato, para mim não dá. Né? Por quê? Eu falei, porque eu estava fazendo faculdade, né? Nesse tempo. Eu me formei agora. Eu fiz direito, né? Aí eu me formei agora. E eu falei para ele, poxa, Renato, eu não vou ter tempo. Eu vou deixar a desejar. Mas agora, quando surgiu essa oportunidade, né, que também eu fui ofertado para mim, eu decidi abraçar. No primeiro momento... Eu até conversando com minha esposa, se pedir para mim, eu acho que eu não vou ficar, não. Eu acho que eu não sirvo para ser pastor. Eu tenho que ser presbítero o tempo todo. Mas aí Deus tocou no meu coração, sabe? Deus falou mais alto para mim. Eu falei, não, a obra é de Deus. E
Às vezes Deus tem um propósito na tua vida e você fica negando, né? Negando, né? Ou seja, o medo de assumir o pastorado, porque você cuidar de pessoas é difícil. O senhor sabe disso, que você deve ter aqui uns 3, 4 anos de pastorado, né? Mais ou menos. Então, cuidar de pessoas é difícil. Porque você cuidar é como cuidar realmente da ovelha. A ovelha, ela tem que ter aquele cuidado, aquele tratamento, né? Olhar sempre para ela, para ela não ser devorada pelo mundo, né? Pelo inimigo. Então, tá visitando sempre, tá ali ligando para a pessoa, né? Então, cuidar de ovelhas, ser pastor não é profissão. Tem pessoas que querem um presbiterato para assumir o pastorado, né? Achando que isso, né, é status, é profissão. Não. Cuidar de ovelhas é uma coisa de muita responsabilidade. Tem que ter muito amor, tem que ter muito trato com as pessoas, né? Muito cuidado, porque você vai ouvir como pastor, você de repente é como você ouvir um filho rebelde que vem: não, tem que ser como eu quero, tem que ser do jeito que eu quero, né? E o senhor já ouviu isso, eu tenho certeza. Tem que ser do jeito que eu quero, tem que ser como eu quero. Pastor, o senhor está errado, não é assim que se faz as coisas, né? Então você recebe telefonemas: pastor, o que o senhor acha de fazer desse jeito? Né? Aí vem um outro e já fala assim: não, tem que ser feito assim. Então você tem que ter esse jogo de cintura, né, para lidar, né? Tem que ter esse amor. E esse trato com as pessoas é um trato com amor. Não é um trato: não, eu sou pastor, eu tenho que ser feito do meu jeito. Não é assim. Assim tu vai perder a tua ovelha. E Vaz Lobo é uma igreja muito especial, né? O senhor sabe disso, que o senhor pastoreou lá na Vaz Lobo. É uma igreja amorosa, né? Uma igreja... gente boa. Uma igreja família. Tirando o Abel, que o Abel é mais especial. Não, o Abel é aquele ali, aquela família ali, eu considero aquela família como minha família de sangue. Gente boa, muito né? Gente boa. A diaconisa Gedalva. Eu chamo a diaconisa Gedalva de mãe. Eu até falo pro Abel: tu está com ciúme. Né? Então eu chamo a diaconisa Gedalva de mãe. Foi até bom falar do Abel, que eu lembrei, né? Senão ela falar, né? O Davi... É uma família especial mesmo. A família é especial. Então, famílias que abraçam a gente, né? Que querem o bem. Quando eu cheguei ali em Vaz Lobo, meus filhos pequenos, aquela família me abraçou de uma forma tal que, sabe, a irmã Gedalva era outra, que o Davi, o tempo que eu passei, a nossa situação financeira também estava... Davi levava cesta básica para minha casa, olha só, né? É a mesma coisa lá em Realengo. Lá em Realengo tem pessoas que eu chego, sei lá, eu crio assim um laço de amizade, de amor com as pessoas, sabe? Tipo a diaconisa Socorro, né? Eu chamo de diaconisa Socorro da minha irmã mais velha, né? Eu gosto muito, a filha Gisele, a Geisa, né? A Lindalva, também eu gosto, pessoas que nos abraçaram, Lenita. Então, a gente chega assim nessas igrejas, né? E ganha, né, amor? Esse abraço das pessoas, esse amor das pessoas, né? Porque quando eu chego numa igreja, eu sento lá no meu canto, fico na minha, né? Esse como é que eu posso falar? É o jeito que eu faço para ganhar as pessoas, né? Eu fico na minha. Entendeu? Aí
a casa é de vocês, eu estou aqui só para servir, né? Só para ajudar, né? Não quero tomar lugar de ninguém, né? Porque tem, como o senhor sabe, né? Tem pessoas que acham que aquele lugar é só dele, só né? dele, Mas a gente chega assim, né? Então, pastor, foi... Já está quantos meses ali? 3 meses? Aonde vai 6 meses? Não, como pastor titular, o senhor está o quê? Uns 6 meses já? Não tem 6 meses ainda, tem? Nós tomamos posse ali em julho. Em julho. Uma posse oficial, né? Dia 30 de julho nós tomamos posse. E está sobre o guarda-chuva da convenção regional ali. E a convenção, ela está ali, né, conosco, né, está ali na proteção, né, como se fosse não, é um interventor, né? Está ali. A responsabilidade da igreja está com a convenção e o senhor está ali como representante da convenção. A responsabilidade da igreja está com a convenção. Rio de Janeiro, né, na pessoa do pastor Francisco, né? Então, tudo que a gente decide ali, ele nos dá total liberdade, como sempre, o pastor Francisco, ele dá total liberdade, né, para a gente trabalhar. Né? Quem é pastoreado por ele sabe disso. Eu digo assim, os pastores que são pastoreados por ele, né? Então ele nos dá aquela liberdade de trabalhar. Às vezes a gente manda lá um recado, né? Pastor, ele nem responde, porque ele já sabe que não, né? Se for errado, ele vai... Se for alguma coisa que ele tem que se for reprovável, né? Ele vai falar, não faça desse jeito, né? Aí, muito bom. Pela experiência do pastor Francisco, né? O pastor Francisco, né, ele até nos pastoreou ali um tempinho ali em Vaz Lobo, né? Que ele chegou ali, ele nos pastoreou. Então, um pastor que tem muito a ajudar, né? Ele é uma pessoa que às vezes você precisa de uma orientação, né? Apesar que o pastor Francisco é mais novo do que eu, hein? Mas ele sempre está nos orientando. É porque você não deixou a barba crescer igual a dele, senão parecia, entendeu? Pela experiência, né, que ele tem de pastor, né? Há muitos anos, acho que tem mais de 20 anos de... Muito mais, eu acho. Então... É isso aí. E aí, irmão? Gostou? Tenho certeza que você gostou. Aí, ó. Mas deixa só quer mandar um beijinho para suas crias, né? Sim, daqui a pouco os netinhos estão vindo aí, não estão? Ainda não. Acho que vamos esperar um pouquinho ainda. O único que está em casa ainda é o Gabriel, né? É o Gabriel, mais novo, né? Quero daqui a pouco também está batendo asa, né? Daqui a um tempinho. Ele falou que ele vai esperar um pouquinho ainda. Daqui uns 2 anos, por aí, 3 anos. Ele está enrolando a menina tadinha. Sandy, né? Sandy. Menina muito boa. Ele quer fazer a faculdade antes de casar, né? Aí... Manda um beijinho para suas crias. Isso, quero agradecer, né, pelo convite e quero mandar um abraço, um beijão para a Juliana, né, o Gabriel e o Thiago, que estão em casa. E não posso esquecer, né, minhas noras, né? Minha nora, a Rafaela, a sua família, né, tem também a namorada do Gabriel, a Sandy, a sua família. E também o Vitor, né? Que é o esposo da Juliana, né? O Wagner, a mãe também, né? A mãe dele também do Vitor. Um abraço aí para toda a família, né? Todos os parentes. Tá bom. Tem alguma coisa mais, pastor? Quer falar? Não, pastor. Eu só quero realmente agradecer, né? Agradecer em primeiro lugar a Deus, né? Amém. Por ter me dado essa oportunidade de conhecer a Igreja Adventista da Promessa. Amém. Porque eu acho que conhecer a Igreja Adventista da Promessa, para mim, eu acho que foi de Deus mesmo. Porque sempre que eu tento sair dessa igreja, eu não consigo, sabe? Parece que eu estou ali preso mesmo, alicerçado ali na rocha, né? Então, eu agradeço a Deus, porque eu ganhei nessa igreja, né, uma esposa maravilhosa, uma esposa que sempre esteve do meu lado em todos os momentos. Amém. Sabe? Sempre, apesar de ser bem mais nova do que eu, né? São aí 8 anos de diferença, né? Mas ela sempre me ajudou, me animou,
me aconselhou, tempo que eu estava desempregado, ela, calma, a gente dá um jeito, fica calma, e sempre me acompanhou em tudo. Sim. Quando eu fui morar ali em Jacarepaguá, pastor, eu botei minha esposa, pastor, dentro de um terreno para a gente morar. Eu comprei um terreno ali em Jacarepaguá e eu construí uma casinha ali de tijolo, sabe? Com aquelas telhas Eternite. E ela me acompanhou. Estava ali comigo. A gente passou momentos ali que teve um temporal, né, amor? Pastor, o temporal levou tudo. Ai, Jesus. né? E nisso tinha uma vizinha na frente. O Tiago tinha o quê? 2 anos, né, amor? Isso, 2 anos. 2, 3 anos. E você não tinha ainda... Estava grávida de Juliana, não, né? Não, ainda não. Então, ali... Foi terrível aquilo ali. Jesus. E a gente superou. Amém. O vizinha ali ajudou, a dona Ana. Pegou o Tiago, pequeno, ficou cuidando dele, enquanto a gente... Ia lá correndo as coisas, né? Correndo atrás. E fazendo uma obra na frente. E eu chegava do trabalho e ela ia lá me ajudar, né? Quer que eu faça a massa aí? Né? Me ajudando mesmo, pastor. Aí. Então, eu agradeço a Deus por ela, né? Porque sempre foi uma companheira que estava ali me orientando, me ajudando, conversando. A gente sempre... Dividindo tudo, Dividindo tudo. A alegria, a dificuldade. A alegria, a tristeza. E é isso que eu passei para os meus filhos, né? Que o casamento é isso. O casamento... Você quando casa, você quando está sozinho, você sente uma dor no braço, na perna, você vai cuidar dessa tua dor, dessa tua ferida. Né? Quando você casa, se tua esposa sente essa dor, você tem que estar ali cuidando, porque ali vocês são uma única carne agora, estão juntos. Né? Então, estar junto com tua esposa... em todos os momentos, é o que eu aconselho para todos os casais, porque são 35 anos já que eu conheço a Antônia. 33 vamos fazer de casado. De casado, mas eu estou falando... Te conhece, porque eu pedi ela em namoro em 10 de julho de 1987. Essa data eu nunca esqueço, né? Foi... 2 dias antes do dia dos namorados. Eu falei, poxa, eu vou ficar sozinho no dia dos namorados. Vai ser hoje que eu vou pedir a Antônia. Eu fui intimada, pastor, intimada. Eu falei, eu vou pensar. Ele, não, você ou aceita, ou fala sim ou não. Eu fui logo assim, né? Fui na lata mesmo. Falei, fui na casa dela. Quando eu cheguei lá, eu toquei a campainha, ela não estava em casa, né? A tia dela falou assim, ela está na escola, e eu fiquei lá sentado esperando. Fiquei esperando. Falei, quando ela apontou lá, eu falei, antes dela entrar, eu falei, eu queria falar com você. Ela, estou aqui essa hora. Isso eu não lembro, eu sei que foi um meio de semana, né? Ela estava vindo da escola, né? Porque, quer namorar comigo? Eu fui logo direto. Quer namorar comigo? Ela, eu vou pensar. Pensar? Não. Dá logo a resposta agora. Chega. Que eu sou... Já me enrolou demais. Aí ela, tá bom, eu aceito. Então, para mim, bom. foi 35 anos. Que 35 Deus abençoe, anos né? que a gente tá junto, assim, entre namoro, noivado e casamento. Deus continue abençoando tremendamente, né? Grandemente. Que venham os netos, né? Bisnetos, tataranetos, olha aí, ó. Amém. A gente torce por isso, né? Ó, irmão, tinha muito mais pra gente contar, viu? O pastor ainda ficar devendo pra gente aquele testemunho dele, que é um testemunho forte pra gente, viu? Não vamos deixar esquecer, não. O senhor vai voltar aqui. Em nome de Jesus. Volte sim, pastor. Ó, irmão, eu espero que tenha sido gratificante aí, edificante também pra sua vida, né? Que tenha sido uma bênção, essa experiência. São experiências de vida, irmão. São 2 pessoas aqui que Deus uniu, né? E que tem sido bênção para a obra do Senhor. Hoje estão ali
atendendo ao chamado ministerial como pastor, né? Pastores ali na igreja em Vaz Lobo, né? Com certeza a irmã continua ao lado do seu esposo, desse pastor, ajudando e contribuindo para que essa igreja, uma igreja maravilhosa, uma igreja amada, uma igreja abençoada, né? Que essa igreja continue crescendo e evoluindo. E a igreja do Senhor, como um todo também, continue aí contribuindo para que essa igreja cada vez mais se fortaleça, cresça e que Deus seja glorificado. Tá certo? Eu vou deixar 2 vídeos aí para você que está assistindo pelo celular. Algumas televisões também têm condições de você assistir, né? Eu vou deixar 2 recomendações de vídeo aqui para você. Que Deus te abençoe. Nos encontraremos sexta-feira que vem, às 19 horas. Mas antes, dia 26 agora, você tem encontro acadêmico. Não deixe de passar. Se você quiser participar com a gente lá, vai ser no dia 26, às 3h30 da tarde, na igreja em Mesquita. Então, se você quiser participar, que você possa marcar essa data aí e estar com a gente lá, tá bom? Nos encontraremos sexta-feira que vem, às 19 horas. Obrigado, pastor. Obrigado, minha irmã. Que Deus abençoe. Sexta-feira que vem, 19 horas. Valeu. Um abraço.